E vamos falar agora de controle de processos com assembly, ok? Primeira coisa que a gente tem que discutir é o significado dessa palavra, né? O que é um processo, gente? O que seria um processo? Hein, pessoal? O que seria um processo? O que vocês me dizem? E agora, o que é um processo? Um processo é o quê? É uma ação que você executa, ou uma sequência de ações que você, ou uma máquina, ou outra pessoa executa, que realiza algum tipo de transformação. Então, o objetivo de um processo é transformar alguma coisa. Tá? Vamos, por exemplo, para a gente entender melhor esse conceito de processo, vamos imaginar um tanque, e nesse tanque eu tenho algum líquido, tá? E esse líquido eu tenho que manter ele em alguma temperatura. Ok? Vamos imaginar que o líquido, quando ele entra no tanque, ele está a uma temperatura TI ou algo menor do que isso. Ou algo diferente disso, vamos falar assim. Ele está a uma temperatura TI ou algo diferente disso. E eu preciso que esse líquido chegue a uma temperatura TF. Tá? Então, olha, se TI for menor do que TF, então nesse tanque eu tenho que dar um jeito de aquecer o líquido, correto? Para ele chegar na temperatura TF. Agora, se TI é maior do que TF, eu tenho que dar um jeito de resfriar esse líquido, não é? Para ele chegar naquela temperatura. Para fazer esse resfriamento ou esse aquecimento, né, eu posso usar um dispositivo elétrico, eu posso usar uma máquina térmica, enfim, existem várias formas de se fazer isso. Né? Como a gente é engenheiro, a gente gosta de ilustrar as coisas. Ok? Então, olha, uma primeira ilustração mais tradicional, mais, enfim, parecida com aquilo que a gente já consegue enxergar, seria essa. Eu tenho aqui, olha, a entrada do líquido, tá? E esse líquido está entrando a temperatura TI. Está aqui o líquido no tanque, tá certo? Para aquecer esse líquido, por exemplo, eu tenho aqui uma resistência elétrica, né? Que submetida a uma corrente elétrica vai gerar calor e esse calor vai aquecer o líquido, se for esse o caso, né? Até uma temperatura TF. Tá? Então esse é o meu processo. Entra líquido, aqueço o líquido, sai o líquido na temperatura TF, ok? Ou seja, o meu processo, visto dessa forma, ele está aqui, tá certo? E ele tem uma certa entrada, que é o que? Líquido a uma determinada temperatura, e tem uma saída, que é o que? Líquido a uma outra temperatura. Tranquilo esse conceito, gente? Sim? Hein, pessoal? Pessoal? Alguém aí? Gente? Tranquilo, tá sim. Então tá então. Bom, acontece que você fazer isso acontecer, tá? Olha que ficou legal, hein? Acontece que fazer isso acontecer ficou bom demais, olha? Nossa senhora, superei essa. Acontece que fazer o líquido de uma temperatura TI chegar a uma temperatura TF exatamente não é algo trivial. Não que seja difícil aquecer o líquido. Para isso, olha, eu ajusto a minha resistência. Mas não é trivial, por quê? Porque em qualquer processo, tá? Ou se a gente não quiser generalizar dessa forma, na grande maioria dos processos, a gente tem um negócio que a gente não controla e que se chama ruído. Tá? Então, olha, essa é uma pergunta pertinente para a gente fazer. Como manter a temperatura do líquido constante? Como assim? Bom, como assim? Qualquer sistema que seja, tá? Por exemplo, nesse sistema do tanque de aquecimento,
você está sujeito a variações de temperatura que você nem sempre prevê e nem sempre controla. Tá? Então, olha, se você tiver num chão de fábrica, esse chão de fábrica for aberto, esse tanque estiver embaixo de uma telha, num galpão, sei lá, ele está sujeito a de manhã ele está a uma determinada temperatura, à tarde ele vai estar numa temperatura diferente e à noite ele vai estar numa outra temperatura ainda, não é? Então, a temperatura varia e você, dependendo do seu ambiente, você não tem condição nem de prever, nem de controlar a temperatura, não é? Dependendo do ambiente seu. Um outro problema, vamos supor que você tem um ambiente onde você tem fluxo de ar, tá certo? O vento, por exemplo, o vento, ele de repente pode resfriar o seu tanque além do que devia, tá? O líquido que entra no tanque, nem sempre ele vai estar naquela temperatura inicial que a gente chamou de TI, não é? Ele vai estar armazenado em outro lugar. E nesse outro local de armazenamento, pode ser que a temperatura não seja TI, pode ser que a temperatura oscile desse tanque de armazenamento até o tanque de aquecimento. Enfim, você tem várias possibilidades que não são necessariamente previsíveis, ou seja, que podem ser imprevisíveis, e essa imprevisibilidade é o que a gente chama de ruído. Tá? Por quê? Porque o ruído é justamente algo que eu não consigo necessariamente prever nem controlar, mas eu posso, de alguma forma, contornar o ruído. Tá? Como que eu faria isso? Como que eu poderia contornar o problema do ruído? Antes de passar para essa definição, entenderam o que eu quis dizer? Entenderam o que significa ruído? Hein, gente? Sim. Tá. Então, se pelo menos um entendeu, tá bom. Já fico contente. Bom, como que eu vou então contornar esse problema do ruído? Eu vou contornar o problema do ruído, pessoal, usando um mecanismo de controle. Tá? Eu vou usar um mecanismo de controle para tentar contornar esse problema do ruído. Tá certo? O fundamental que a gente normalmente tem, principalmente em chão de fábrica, é controle em malha fechada. Tá? Isso que a gente está vendo, vou voltar uma transparência. Isso que a gente vê aqui, ó, isso que eu mostrei para vocês, isso que eu mostrei para vocês aqui e aqui é o que a gente chama de malha aberta. Por que malha aberta? Porque eu tenho uma entrada, tenho o processo, a saída, e eu não consigo aproveitar a saída para tirar alguma conclusão e fazer alguma coisa de novo. Tá? Então isso é uma malha aberta. Quando eu estabeleço um controle de malha fechada, eu tenho o quê? Uma referência, não é? E essa referência vai gerar um sinal de controle, não é? Que vai fazer com que o meu processo gere a saída que eu desejo. Mas vamos entender isso com calma, tá? Nessa extremidade aqui, olha, o que eu chamo de entrada ou referência não é a entrada de líquido, tá certo? O que eu chamo de entrada ou referência é a temperatura que eu desejo para o líquido. Então eu quero o líquido na temperatura TF. Então TF é a minha referência, tá certo? Acontece que na saída pode ser que eu não tenha o meu TF. Pode ser que eu tenha uma outra temperatura qualquer que eu vou chamar de TX. Tá certo? Se essa temperatura que eu quero não é observada na saída, então, olha, eu vou trazer, através de um sistema de amostragem, o valor dessa temperatura para um comparador. Tá? Na saída, ao invés de ler TF, eu li TX. Então, eu trouxe essa temperatura TX para o meu comparador. Tá certo?
E o meu comparador ele faz o quê? Ele faz pura e simplesmente uma subtração da minha referência, ou seja, da temperatura desejada, com a temperatura que eu tenho. Tá? Essa diferença ela pode ser pequena, né? Ela pode ser um valor médio, ela pode ser um valor grande, ela pode ser um valor muito grande, tá certo? Mas essa diferença é o que eu vou passar para esse bloquinho que eu chamei de controle. O que o controle faz? Vamos supor que esse processo ele é aquecido por uma resistência elétrica, tá certo? Se o meu controle percebe que a temperatura Tx está muito abaixo do valor Tf, ele vai aumentar, por exemplo, bastante a corrente elétrica para fazer com que o meu líquido, né, aqueça mais, tá certo? De tal forma que eu consiga chegar na temperatura Tf. Se o meu Tx não é tão menor assim do que Tf, por exemplo, então ele vai aumentar a corrente, mas não vai aumentar tanto assim, ok? Portanto, olha, fazendo essa variação na corrente da resistência que aquece o tanque, essa temperatura Tx ela vai aumentando ou subindo, né, dependendo do caso. Na hora em que essa temperatura chegar em Tf, eu vou fazer uma nova comparação e Tf na referência, Tf no valor lido, um menos o outro dá zero. E se o meu controle percebeu que essa diferença deu zero, então ele para de variar a corrente que aquece o processo. Para quê? Para dizer que aí eu já cheguei no valor constante. Ah, mas de repente, olha, caiu bastante a temperatura do líquido lá na origem. Isso é um ruído, não é? O que vai acontecer? Esse ruído vai fazer com que a temperatura caia. Então eu vou ter uma outra temperatura aqui na saída. Tá legal. Eu vou pegar essa temperatura, vou trazer essa temperatura para o meu comparador, não é? Vai haver uma certa diferença entre a minha referência e o meu TY, a temperatura que eu li agora com o ruído. Essa diferença o controle vai perceber e vai aumentar, ou às vezes até diminuir, não é? A corrente que vai aquecer o meu processo, até que eu volte novamente à temperatura de referência Tf, tá ok? Portanto, o que o meu controle faz? O meu controle, ele em loop, né? Ele indefinidamente, vamos falar assim, ele percebe o valor da saída, compara a saída com uma referência, a temperatura desejada nesse caso, né? E em função dessa comparação, ele manda o meu controlador aumentar ou diminuir a temperatura do líquido de tal forma que eu chegue na temperatura desejada. E ele faz isso direto a vida toda. Não porque ele não pode parar, porque se ele parar, ele perde o controle do processo. E assim funciona qualquer coisa que vocês tenham que seja automático. Ok? A geladeira de vocês tem alguma coisa parecida com isso, gente? Tem. Que seria? Eu lembro que o senhor falou que ela fica ligada apenas dentro de uma hora, ela fica um quarto desse tempo ligada, né? Isso, mas esse valor pode ser ajustado. Vocês já viram que dentro da geladeira tem um botão que gira, não tem? Sim. Esse botão que gira é um termostato. Com esse botão, dependendo de como você gira ele, você vai estar falando para o controlador da geladeira o seguinte: olha, eu quero aqui dentro mais frio ou eu quero aqui dentro menos frio. Tá certo? Se você falar para ele, eu quero aqui dentro mais frio, claro, o motor vai ter que ficar ligado com maior frequência, né? Mais tempo ligado. Se você falar através daquele botão, eu quero a minha geladeira menos fria, então o motor vai ficar menos tempo ligado
para deixar a temperatura naquele valor que você deseja. Tá certo? Você pega, por exemplo... Oi? Eu ia perguntar, não é um processo constante isso, porque senão ia, dependendo do caso, muito trabalho computacional, não é? Opa, é constante sim. E é um baita de um trabalho computacional, sim. Só que lógico, né? A computação, Antônio, a gente tem a computação digital, que é essa que nós estamos estudando, e a gente tem também a computação analógica. Tá? Eu tenho duas formas de comparação. Na digital, eu vou trabalhar com zeros e uns, né? Na analógica, eu vou trabalhar com sinais que são contínuos. Tá certo? E isso é constante. Qualquer sistema de controle, se parar, já era, você perde a tua produção. Tá? Qualquer coisa que seja. Não tem mais, gente, hoje em dia, processo que você faça desse jeito. Tá certo? Aliás, eu ia falar que talvez pinga em alambique, mas eu acho que nem pinga em alambique você faz mais desse jeito. Pinga em alambique tem que ser um negócio bem controlado para você não perder o blend da bebida que você quer gerar. Tá? Pessoal, entendido esse lance de controle? Importante. Isso que eu estou falando para vocês é uma síntese do que vocês vão estudar um semestre inteiro em controle, em modelagem e controle de sistemas dinâmicos e, se eu não estou enganado, automação de processos digitais. Tá? Isso é bacana. Então eu só passei um filme rápido. Por quê? Porque eu quero mostrar que você pode fazer isso também com o Assembly. Tá certo? Aqui eu já expliquei, né, o procedimento, mas pensando num exemplo, vamos pensar no nosso simulador, tá? No SMS 32V50. No nosso simulador, a gente tem a porta 03, e eu posso imaginar que a porta 03 do simulador ela está ligada num tanque de aquecimento. Tá? A porta 03, olha, está aqui, ó, tá vendo? Aqui está a porta 03. Ok? Dessa porta 03, eu estou usando só 2 bits. O bit mais significativo, que é aquele mais à esquerda, eu estou usando para controlar um aquecedor. Tá certo? E o bit mais à direita, que eu chamo também de menos significativo, eu estou usando para observar a temperatura do meu líquido no tanque de aquecimento. O que eu quero fazer? Eu quero o óbvio, eu quero controlar a temperatura do líquido que está no meu tanque a partir da porta 03 do simulador. Como vai ser esse controle? Esse controle vai ser feito da seguinte forma. Antes, vamos entender qual é a informação que esse termostato nos fornece e qual é a informação que eu tenho que passar para o aquecedor. Tá? No caso, olha, do termostato, do termômetro, que está ligado no bit menos significativo, a informação que ele me passa, infelizmente o simulador é muito simples. Então a informação desse termômetro não vai ser do tipo 15 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30 graus Celsius. A temperatura vai, aliás, a informação vai ser fria, se o líquido estiver abaixo da temperatura correta, ou quente, se o líquido estiver acima da temperatura correta. Tá certo? Como eu vou saber isso? Esse bit do termômetro, se ele indicar 0, isso significa que o líquido está mais frio do que devia. Agora, se esse termômetro indicar 1, isso significa que o líquido está mais quente do que devia. Tá? E em função dessa informação, o líquido frio ou o líquido quente, eu vou ter que tomar uma decisão. E essa decisão significa ligar ou desligar o aquecedor. Ô, Tarcísio. Diga. Isso seria o controlador Bang Bang? Você está querendo dizer o quê? Bateu, ele dispara e... Nesse sentido? Porque
Porque a partir do momento que se ele ficar quente, ele vai ter que ele vai passar do quente, aí ele vai pensando fisicamente, eu acho. A partir do momento que ele ficar além do quente, ele vai passar um pouco ainda do que ele deveria, ele vai começar a descer, vai chegar no frio, vai passar um pouquinho e vai voltar, vai ficar oscilando. Sim, ele vai ficar oscilando. Ele vai ficar oscilando. Mesmo? A ideia é que ele oscile dentro de uma faixa. Eu vou voltar aqui, olha. Vocês estão vendo aqui essa coisinha aqui no termômetro, né? Essa coisinha é a faixa de tolerância. Então você quer fazer com que a temperatura fique dentro dessa faixa. Tá ok? E para isso você vai ficar ligando ou desligando o seu aquecedor. Não sei se é isso que você chama de bang bang. Bang bang eu assisti na televisão, velho. Não, mas tem um nome mesmo. É bang bang o nome, não é? Do controlador? Sinceramente, Antônio, eu não me lembro de ter ouvido esse nome, viu? Sinceramente. Não sei se os caras que me ensinaram isso eram chato demais para me falar um nome popular, né? Mas, sei lá. Enfim. Bom, além do termômetro, então eu tenho o quê? Eu tenho um aquecedor, tá certo? E o aquecedor, ele está no bit mais significativo da porta 03, tá? Aí, claro, né, em função da temperatura, ou tá frio ou tá quente, eu vou ligar ou desligar o aquecedor, tá? Então, se eu quiser manter o aquecedor desligado, eu vou deixar o bit dele zerado. Agora, se eu quiser manter o aquecedor ligado, eu vou deixar o bit dele em 1, tá? Para desligar o aquecedor, faz o bit dele ser 0. Para ligar o aquecedor, faz o bit dele ser 1. E é isso daí só, tá? Bom, o que a gente quer fazer? A gente quer um programa de computador que controle esse sistema. Tá certo? E ele deve controlar isso continuamente, em loop, indefinidamente. Ou seja, o que meu programa tem que fazer? Indefinidamente, ele vai ter que ler o bit do termômetro e, a partir dessa leitura, quando necessário, ele vai ligar ou então desligar o aquecedor. Correto? E essa daí, ó, é a tarefa de vocês para hoje, tá? Fazer o programa que faça o controle desse tanque de aquecimento. Entendido, pessoal? O senhor quer que entrega hoje? Na verdade, eu não quero que entregue, tá? Esse daí, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Como eu quero que vocês entendam, façam isso, pensem nesse problema, né? Levem em consideração esse problema. São 15 para as 9. Eu acho que até as 10 horas é para vocês terem terminado esse programa, tá? Então, a ideia é, às 10 horas, eu volto e resolvo esse programa. Enquanto isso, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me questionando, tá? Mas a ideia é essa, eu quero que vocês façam, não vai precisar entregar, mas ainda assim é importante que vocês façam, tá? E eu vou esperar vocês fazerem até às 10, às 10 eu volto e a gente vê a solução desse negócio. Tenham feito vocês ou não. Entendido, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, gente, manda ver, façam aí o programa. Tá? E eu tô aqui do lado, fico aguardando se vocês tiverem alguma dúvida. Falou?